Olá, nós já estamos de volta. Você pode participar, 3821-4488, aqui no nosso Mais Saúde. Falo aqui com o Romani Souza, formador de hipnoterapeutas. Romani, que é meio o nosso sócio aqui, de vez em quando aparece aqui pra gente trocar umas ideias. Comigo não, mas com outros colegas já veio aqui. Romani, novamente é um prazer recebê-lo aqui pra gente falar desse assunto que desperta tanto interesse, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uma ótima noite pro pessoal aí de casa. E fico grato por estar aqui mais uma vez, podendo contribuir de alguma forma. Olha, eu já começo não tô te apertando, mas já começo te alfinetando. Hipnose é sugestão, hipnose é relaxamento, é um estado de sono, afinal, como é que ocorre a hipnose? Então vamos falar um pouquinho sobre hipnose, como ocorre a hipnose. Eu gosto de falar muito sobre a metodologia que eu mesmo desenvolvi, que eu chamo de hipnose transformacional, e a diferença principal dela é estilo de vida, ela é para utilizar no dia a dia. Hipnose nada mais é, nessa definição, alterar a realidade através da comunicação. Como assim? Vou explicar de forma bem simplificada. Alterar a realidade através da comunicação. Vamos dar um exemplo no dia a dia. A gente está assistindo um filme, por exemplo, talvez assistindo aqui na NTV algum programa, e de repente você se emociona. Quando você se emociona, você começa a chorar. E esse choro, para ele acontecer, você teve que reagir diferente àquele fato. Porque na sua frente está uma tela de televisão. Talvez você está assistindo um filme e aquele é um ator, só que naquele momento você alterou a realidade mudando a sua comunicação. E quando eu digo comunicação, não tem a ver só com o que eu falo, mas sobre a minha comunicação interna, ou seja, os meus pensamentos, o que eu estou falando também verbalmente, o que eu falo não verbalmente, como está a minha fisiologia, a minha postura, também o externo, que está influenciando dentro de mim, porque metade da comunicação tem a ver com o emissor também. Quando eu altero essa comunicação, eu altero, de certa forma, a minha realidade, a minha percepção sobre a realidade. E aí onde a hipnose acontece. Isso acontece naturalmente todos os dias. Quando se pergunta, nossa, mas você já passou por hipnose? Muita gente fala, nossa, eu nunca fui hipnotizado, eu não sei se isso funciona comigo. Na verdade, todo ser humano pode passar tanto por hipnose profundamente, quanto pode hipnotizar. Não precisa de nenhum talento, nenhum dom, não tem nada a ver com alguma coisa espiritual. É um estado natural da mente. Para entender como funciona, imagina, por exemplo, uma mulher e ela chega em casa mais cedo do trabalho. E ao chegar em casa mais cedo do trabalho, ela pega o marido na cama com a melhor amiga. Logo, o que essa mulher acabou de ver, de ouvir, de sentir, programar na mente dela? Que talvez nenhum homem, vocês sabem aí de casa, nenhum homem pode prestar agora para essa mulher. Ela pode começar a enxergar isso no mundo. Ela alterou a realidade dela. Ela entrou num estado de hipnose para criar uma realidade a qual nenhum homem presta. E isso, no dia a dia, faz ela começar a deletar do seu sistema, através das suas crenças, e quando eu digo crenças, não tem a ver só com religião, mas sim sobre o que eu acredito sobre mim, sobre a vida, sobre o mundo, sobre todo. Então, como eu enxergo a vida? A partir desse momento, essa mulher pode achar que nenhum homem presta, deletar do seu sistema de crenças todos os homens que prestam e começar a se relacionar mais vezes com homens que não prestam, para dizer depois, nossa, eu tenho o dedo podre. E isso aconteceu através de um estado de hipnose que foi construído naturalmente. Outros exemplos muito clássicos, por exemplo, uma pessoa vai viajar de avião. E aí ela começa a dar o coração bater, ela começa a sentir medo na hora de entrar no avião. Ela se coloca em um estado de hipnose. Ela tem que alterar a realidade dentro de si. Ela tem que mudar a comunicação, a fisiologia dela muda, o que ela fala muda, os pensamentos mudam, para ela criar esse estado onde o avião parece maior, mais perigoso do que ele realmente é. Porque, estatisticamente, seria muito mais perigoso a pessoa sair de carro aqui na rua. Então, a hipnose é uma coisa que acontece naturalmente. Mas aí, você falou que qualquer um pode ser hipnotizado. Não tem ninguém que seja imune a isso? Porque tem gente que fala, não, eu fui numa sessão onde tinha várias pessoas, eu fui um dos únicos que não fui hipnotizado. Como é que é isso, então? Isso é interessante, porque, na verdade, por exemplo, entenda que hipnose é um processo ativo e não passivo. Hipnose tem a ver com ganhar o controle da sua mente e não perder o controle da sua mente. Quando diz, olha, eu não fui hipnotizado, é porque talvez você não tenha compreendido realmente o que é hipnose. Porque a hipnose tem a ver com ganhar o controle. A pessoa está perdendo o controle quando algo está acontecendo na vida dela que ela não queria que estivesse acontecendo. Vamos dar um exemplo. Quando ela está com aquele medo, seja um medo de altura, seja um medo de falar em público, seja algum tipo de pânico, esse pânico começa a tomar conta da vida dela
isso ela está perdendo o controle. Agora, ela entrar num novo estado de hipnose, porque nós vivemos em estado de hipnose. A questão é saber alterar esse estado e viver em um melhor estado de hipnose. Algo mais congruente com aquilo que você deseja alcançar para a sua vida. Quando fala, por exemplo, eu não colei minhas mãos, porque talvez não faça sentido colar as mãos para uma pessoa e faça sentido para outra. Ou talvez, se fosse daqui 5 minutos o exercício de colar as mãos, você teria colado porque daqui 5 minutos faria mais sentido para você. Outro exemplo, ela fala assim, Romani, mas será que é possível, então, uma pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã em estado de hipnose? O que vocês acham aí de casa? Será que isso é possível? A resposta é que sim. Por que isso é possível? Porque a pessoa deseja passar por esse processo. É como, da mesma forma, quando você está vendo... Ela está aceitando, é isso? Ela está ativamente envolvida no processo. Não é nem só aceitando, ela está co-criando aquela realidade. Ela está participando. A mesma coisa quando você está assistindo. Quando você está assistindo um filme, você não quer ficar focado, concentrado no filme e que aquele filme altere a realidade para você se envolver emocionalmente? Chega a um ponto que você começa, dentro do estado de hipnose, é como se o hipnotista fosse o GPS. E a pessoa que está passando por hipnose estivesse sendo guiada e ela quem está dirigindo o carro. Se o hipnotista fala, vire à direita, vire à esquerda, vai para frente, agora vire mais uma vez, se essas instruções forem seguidas, qualquer ser humano que compreenda a comunicação pode ser hipnotizado. Então não tem a ver, alguém está controlando a minha mente, não é uma batalha de mentes. É duas pessoas trabalhando juntas para que isso aconteça, ou às vezes uma pessoa trabalhando sozinha. Toda hipnose é uma auto-hipnose. A hipnose acontece a partir da própria pessoa. O Romani, olha, a Leda quer saber o seguinte, ela disse que se através da hipnose é possível fazer uma regressão, vidas passadas. Com certeza, isso é uma coisa muito curiosa. Por exemplo, não só regressão de idade, regressão de vidas passadas. Agora, nossa, mas eu não acredito em vidas passadas. Tudo bem, porque não necessariamente isso quer dizer que é verdade. Quer dizer que no subconsciente daquela pessoa, ela pode acreditar nisso. Ou que existe essa ideia no subconsciente. Não tem como saber se essa regressão que está acontecendo na vida passada é real ou não, mas está no subconsciente. A mesma coisa até na vida presente. Se para pensar, o que você fez ontem? Quantas vezes quem aqui já passou por essa experiência de já ter deixado a chave, seja a chave de casa, a chave do carro, em algum lugar e de repente você jurava que deixou naquele lugar e estava em outro lugar? Ou seja, houve uma alteração de memória. Isso é uma coisa de curto prazo. Imagine uma coisa que aconteceu há 10, 20 anos atrás, como a nossa memória pode distorcer, omitir fatos, deletar coisas. Imagina isso se fosse para dizer em vidas passadas. Porque existe a referência, você pode criar isso na sua mente subconsciente e acreditar que existiu. Então não tem como saber se aquela é uma experiência real ou é uma experiência só da pessoa. Mas a pessoa está no subconsciente dela. Se ela acredita que o problema está na vida passada, pode ser tratado na vida passada. Agora, se ela acha que não tem nenhum sentido, não faz sentido para aquela pessoa fazer qualquer tipo de trabalho como esse. Você falou de hipnose curto tempo, dessa alteração aí em curto, menor tempo, né? Tem algum perigo para a hipnose? Porque nós temos aí, eu já vi sessões de hipnose em que a pessoa simplesmente se transforma, né, no que o hipnólogo quer e no que ela se dispõe, como você acabou de dizer. Tem algum perigo dessa pessoa, por exemplo, modificar a sua vida por causa de uma sessão como essa, não? Positivamente, com certeza. E agora a questão negativamente, sim, desde que aquilo seja feito com, vamos dizer assim, de má vontade. Eu vou dar um exemplo. Naturalmente, uma sessão natural de hipnose. Aquele exemplo da mulher que chegou em casa mais cedo e viu o marido na cama com outro. Foi uma sessão de hipnose que aconteceu naturalmente. Naquele momento, houve um forte impacto emocional, reprogramou crenças ali, ela começou a ver o mundo de forma diferente. Agora, positivamente, dentro da sessão de hipnose, você vai só seguir as sugestões que vão fazer sentido para você. Ou seja, vamos supor que seja essa mulher. Vou dar um exemplo real que aconteceu dentro de sessões. Uma pessoa chegou dentro da sessão e ela dizia que não conseguia perder peso e vivia naquele ciclo de autossabotagem. O que precisa fazer é óbvio, comer menos, fazer atividade física. Então, por que não faz? Porque existem padrões a nível subconsciente. E quando isso é reconfigurado através da hipnose, através de forte impacto emocional, pode acontecer tanto, e quando eu digo hipnose transformacional, isso acontece no dia a dia. Pode ser numa conversa com um amigo, pode ser num filme que você vai assistir, pode ser numa viagem que você vai fazer, ou pode ser dentro de uma sessão de hipnose transformacional, onde esse forte impacto emocional vai ser induzido de forma positiva para transformar. Vou dar um exemplo. A gente trabalhou nesse caso com essa moça com a regressão. Ela não acreditava em vidas passadas, não tinha necessidade. Então, não tem importância o que eu acredito, o que ela acredita, e sim sempre
o que está no subconsciente dela. Se aquilo está no subconsciente dela, precisa ser trabalhado. No subconsciente dela, ela tinha passado por abusos na infância. E esses abusos na infância fizeram com que ela, subconscientemente, pensasse, cara, se eu engordar, se eu começar a não me cuidar, se eu começar a não me relacionar com homens, eu vou estar protegida daquelas pessoas que tentam me abusar. Logo, ela criou isso a nível subconsciente. Então, ela nem sabia por quê, mas ela vivia naquele ciclo de autossabotagem. Quando ela ressignificou isso a nível subconsciente, ela conseguiu perder 11 quilos. Olha o poder que tem quando esse trabalho é feito a nível subconsciente. A mesma coisa pode acontecer, uma pessoa bate o carro, e depois dessa batida de carro, isso foi reprogramado mentalmente, ela pode começar a ter medo de dirigir um carro. Quantas pessoas passam por essa experiência? Então, se foi possível programar de forma negativa, também é possível programar de forma positiva. E os benefícios são muito mais... Eu digo, quais são os efeitos colaterais? Quando bem trabalhados, são sempre positivos, ainda mais quando você está dentro de uma sessão de hipnose, porque dentro da sessão, lembra, você ganha o controle, você nunca perde o controle. Tem a ver com ganhar o controle sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Perder o controle acontece quando você está no dia a dia ali, por exemplo, bateu o carro e você não queria que aquilo tivesse acontecido, de repente você começa subconscientemente a associar o carro ao perigo da sua vida e cria algo imaginário na sua cabeça. Ô, Romani, eu tenho uma pergunta hipotética, uma situação hipotética, que é um negócio assim, meio que eu acho que muita gente tem. Se eu estiver no meio de uma sessão e acontecer algo com o hipnólogo, e o camarada, não estou te desejando não, mas se o camarada morrer, como é que eu faço para voltar? Porque aí não vai ter alguém lá para fazer, ó, volta, e aí? Isso é interessante. E, por exemplo, vamos supor que a pessoa está passando por uma sessão de hipnose e o hipnoterapeuta decide ir embora, viajar e nunca mais voltar. O que vai acontecer? Vão passar alguns minutos e a pessoa simplesmente vai despertar porque ela vai perceber que ali não tá havendo nenhum tipo de sugestão e a própria pessoa vai questionar aquele motivo de estar com os olhos fechados. E outra coisa interessante, não tem perigo de estar preso num estado. Na verdade, a gente vive no estado de hipnose. Ou seja, é como se dissesse, qual o perigo de eu ficar preso assistindo um filme? Então, isso cria muito misticismo. Foi criado através de televisão, filmes, aquela coisa. O Didi, eu vou popotizar você e por aí vai. Cria aquela questão mística envolvendo a hipnose. Mas hipnose é um estado natural da mente, é ganhar o controle da sua mente. E, por exemplo, dentro de uma sessão, vamos supor que aconteça alguma coisa, simplesmente ao passar alguns minutos a pessoa vai despertar normalmente, inclusive é possível fazer hipnose com os olhos abertos, a pessoa não precisa fechar os olhos para entrar em níveis profundos de hipnose. O estado de hipnose, de que maneira o cérebro se comporta? Porque aí as pessoas às vezes têm medo por falta de informação justamente por isso, né? Para onde que o meu cérebro vai naquele momento em que ele está ali sobre o comando de quem está me hipnotizando, né? Como é que funciona? Como é que o mecanismo faz? Isso é uma coisa interessante. Como eu disse, a gente vive muito nesse estado. Tudo que está no piloto automático, você está usando a mente subconsciente. Vamos dar exemplo. Quando você está dirigindo, você nem pensa para passar marcha. Ou seja, seu cérebro está usando a sua mente subconsciente para dirigir para você. Você chega em casa, quantas vezes você está dirigindo, você nem vê, de repente você chegou em casa. Ou tem experiência, você é acostumado a ir em tal lugar, de repente você nem vê, você já está naquele lugar. Isso acontece de forma muito natural. E você falando ali, nossa, como que eu posso utilizar, seja a hipnose também, para o meu dia a dia, para a minha vida, você tinha até comentado também, de academia e por aí vai. Sim. Todos nós podemos usar isso no dia a dia, fazendo essa reprogramação mental. Porque ninguém nasce com ansiedade, ninguém nasce com fobia, ninguém nasce com depressão, ninguém nasce com um transtorno de pânico, ninguém nasce com nenhuma dessas questões emocionais já pré-instaladas. Se foi programado na sua mente, você pode reprogramar ela usando técnicas de hipnose, fazendo essa reprogramação. Mas isso é difícil para eu me reprogramar? Que eu vou me hipnotizar de certo modo. Isso é um processo? E uma coisa interessante, por exemplo, ficar no controle de alguém. Você não fica sob o controle de ninguém. Na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Só que naquele momento você está conectado com a outra pessoa. Tem a ver com conexão. Por exemplo, você já deve ter passado por essa experiência, as pessoas aí de casa também, quando você está conversando com alguém e parece que você está tão envolvido naquela conversa que todo o ambiente em volta simplesmente desaparece. O seu cérebro começa a funcionar de foco, concentração. É isso que acontece. Você está no estado de foco, concentração. Acontece de forma natural o tempo todo. E essa questão do é difícil, é fácil reprogramar, sempre depende da própria pessoa.
Quando a pessoa deseja a mudança, se torna muito fácil. Agora, quando a pessoa não quer, por exemplo, imagina isso, tudo tem ganhos. As pessoas são movidas por duas coisas, dor e prazer. Ou a pessoa é movida pela dor, no sentido, nossa, eu estou sentado num prego, eu vou ter que levantar. Ou pelo prazer, no sentido, tem R$1.000 na minha frente, eu preciso me levantar para pegar aqueles R$1.000. Então, enquanto você não estiver sentindo dor suficiente, você continua no mesmo lugar. Quando você não tiver algo que vai te movimentar, aí buscar mais, você continua no mesmo lugar. Isso seja para a pessoa que deseja fazer atividade física, que está cômodo. Tem uma metáfora que eu gosto de compartilhar, vou compartilhar aqui com vocês. Eu gostaria de convidar vocês a imaginar, aqui na tela agora, como se tivesse um barril aqui nessa tela. Imagina, sabe aquele barril do Chaves? Vocês conseguem imaginar ele aqui comigo? Aquela madeira do barril do Chaves? Imagina com detalhes. E agora eu gostaria de convidar vocês a imaginar dentro desse barril como se tivesse merda dentro dele. Eu sei que incomoda, mas imagine essa merda escorrendo de dentro daquele barril. E aí você olha e fala, meu Deus, para que eles colocaram esse barril de merda no meio ali da sala da NTV, aqui, ou no meio da sala aqui da minha casa? E aí, de repente, você olha para aquele barril de merda e você percebe que tem uma pessoa ali dentro. Você diz para aquela pessoa, sai daí, você não está vendo o que você está fazendo com a sua vida? Às vezes você até corre, vai lá, puxa aquela pessoa do barril, você se suja todo de merda e fala, nossa, meu Deus, a pessoa está vivendo no meio daquela merda. E, de repente, aquela pessoa se levanta, aquela merda começa a secar, ela passa frio, e de repente ela volta para dentro do barril de merda. Eu estou contando essa história porque todos nós, em alguma área da vida, acabamos vivendo nesse barril de merda. E a hipnose te ajuda justamente a fazer a reprogramação necessária para você sair de dentro do barril e viver do lado de fora do barril, você escolher a sua vida, não deixar a vida te levar. E uma coisa que você falou, o quanto vai ser fácil fazer isso? Depende do quanto você está disposto a fazer essa reprogramação e se manter do lado de fora. Sempre depende da própria pessoa. De maneira geral, as pessoas que passam por essas sessões, elas se lembram do que aconteceu? Porque muita gente fala assim, não, eu não sabe, nem percebi que eu fui hipnotizado e tal. Elas conseguem se lembrar Isso depois? É interessante. Em praticamente todos os casos, a pessoa vai se lembrar. Em alguns casos, pode ser que ela dá uma anamnese hipnótica pelo fato da mente consciente, a mente subconsciente buscar proteger ela. Vou dar um exemplo de que pode acontecer. Teve uma vez que o rapaz queria ver o ídolo dele, e aí eu utilizei uma técnica de hipnose e ele viu o Ayrton Senna na frente dele, ele ficou super emocionado. Depois abraçou. de morto? Ele imaginou ele vivo lá na frente dele, mas uma coisa interessante sobre isso, e olha que interessante, isso pode ser usado para uma pessoa que perdeu um ente querido, poder comunicar com aquele ente querido, reviver, abraçar ele. Só que nesse momento que ele viu o Ayrton Senna, depois que ele despertou, ele decidiu apagar aquilo da mente dele. Por quê? Porque foi um mecanismo de defesa. Senão ele poderia começar a pensar, nossa, será que eu estou doido de ter visto aquele Ayrton Senna? Então foi um mecanismo de defesa. Mas no geral, praticamente 95% das vezes, as pessoas vão se lembrar. Então, não é alguém controlando a sua mente. Da mesma forma que no dia a dia pode ser que você se esqueça de alguma coisa, ou que a sua mente deseja te proteger e faça você esquecer de algumas coisas, porque você não precisa lembrar de tudo. Então, é um estado muito natural da mente. Eu vou depois passar lá no Romani para a gente fazer essas sessões para focar na academia e focar na dieta, viu? Pode ter certeza. Romani, obrigado por você ter vindo, volte sempre, a gente sempre gosta muito quando você vem para esclarecer, para falar desse assunto que é tão importante, que é tão curioso para as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, pessoal aí de casa. Quem quiser também conhecer mais um pouquinho sobre o trabalho, basta digitar, tem o site www.romani.com.br ou visitar, vocês que são daqui de Patos de Minas, visitar a sede do Instituto, fica ali na Farnese Maciel, número 284, bem aqui no centro. Se digitar Romani no Google já aparece, bem fácil. Ou hipnose transformacional, que é a metodologia. Né? Vou convidar o pessoal de casa para poder fazer aquela limpeza mental e esquecer do barril que ele falou, né? Pelo amor de Deus. Limpa aquele barril, esquece aquele barril. Esquece o barril, vamos focar nas coisas boas da vida, com certeza. Porque eu visualizei aqui enquanto ele falava e o Marcelo lá no Master viu a reação do meu rosto também. Olha, espero que você tenha gostado. Mais saúde, fica por aqui, mais volta semana que vem, né? Às 18 horas, aqui pela NTV. Um abraço a todos e até semana que vem.